Imposto do pecado? Bicicleta vai pagar imposto de cigarro? Tem caroço nesse angu. E não é esse caroço que tentaram fazer você pensar. Fala galera, aqui é o Páscoa e vou dar uma pausa em todo o trabalho do Pedal Anchieta, que tá dando um trabalho pra um cara, pra fazer um vídeo falando sobre esse assunto que inundou nossas redes nos últimos dias. Até tinha comentado que faria um vídeo sobre o assunto. Como estou enrolado, fui deixando passar, mas depois de uma excelente matéria que o Leonardo Furman fez agora pra Piauí sobre o assunto, me senti na obrigação de tentar explicar o que realmente está rolando e trazer mais informações que vão complementar essa matéria. Primeiro vamos para o problema em si. Foi aprovada na Câmara em junho de 2023 a PEC 45/2019, que faz parte da reforma tributária que está sendo discutida no Congresso e agora foi para o Senado. Para quem não sabe, PEC é proposta de emenda à Constituição. Como muitas questões tributárias estão na Constituição, é preciso fazer algumas alterações nela para toda a reforma caminhar. Mas não tem sequer a palavra bicicleta na proposta. O que causou todo esse calor foi esse texto aqui. Artigo 92b. As leis instituidoras dos tributos previstos no artigo 153, 7º, 8º, 156A e 195 da Constituição Federal estabelecerão os mecanismos necessários para manter em caráter geral o diferencial competitivo assegurado na Zona Franca de Manaus, nos artigos 40 e 92 e áreas de livre comércio existentes até 31 de maio de 2023, nos livros estabelecidos pela legislação relativa ao tributo, blá 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 blá. Repararam que esse artigo li uma cacetada de outros artigos? Se me desse esse artigo para eu ler e fosse estudar todos os outros artigos, mesmo olhando com atenção, eu jamais iria achar que isso poderia impactar no aumento dos preços das bicicletas, apesar de saber que o artigo 153 da Constituição fala dos impostos sobre os produtos importados. Eu apenas iria entender que deve haver alguma forma na tributação de proteger as empresas que estão na Zona Franca de Manaus, principalmente em relação a produtos importados, o que para mim é algo natural. Mas como chegaram à conclusão de que isso aumentaria os impostos das bicicletas? Eu sei que tem muitos fabricantes de bicicleta na Zona Franca de Manaus. Temos a Sense, a Ox, que produz a bikes Ox e hoje OG, a Houston, que também fabrica as bicicletas Audax, a Dorel, que hoje é dona da Caloi, da Cannondale, GT, Schwinn e várias outras. Então por que essa aliança está promovendo essa campanha toda que está inundando os nossos apps? Existe realmente esse risco? Mas não é só a bicicleta que é fabricada na Zona Franca. Estamos falando de geladeira, computador, TV, videogame, uma cacetada de coisas. Porque não vimos nenhuma outra associação dizendo que com esse artigo vamos ter aumentos de computadores, notebooks, geladeiras e só essa aliança tá gritando. Quer uma explicação curta, rápida e objetiva? Lobby. Primeiro, que não está nada definido ainda em relação à reforma tributária. Dizer agora que pode ter aumento é pra lá de precipitado, porque enquanto as coisas estão sendo discutidas, pode não só ter um aumento, como pode ter uma redução de impostos. Então não se desespere, o próprio artigo do Leonardo traz a informação de que essas questões ainda estão sendo discutidas, mas por que todo o desespero? Deixa eu explicar uma coisa. Você precisa dar um like nesse vídeo, porque eu parei tudo o que estava fazendo por 2 dias só para me dedicar a esse vídeo para vocês. Me dá esse chamego, por favor, para ter valido a pena, vai. Voltando, você que não conhece essa aliança bike, de uns tempos pra cá tem ouvido falar bastante, deve achar que é mais uma dessas ONGs de ciclistas que foram criadas recentemente, aproveitando esse hype que a bicicleta se tornou nos últimos anos. Essa aliança foi criada em 2009 e não foi feita por ciclistas ativistas. Ela é uma associação das empresas do ramo de bicicleta e basicamente reúne as empresas que importam produtos de bicicleta para o Brasil. Ela nasceu como um contraponto à Abraciclo, que foi criada em 1976 para representar as empresas do setor, não apenas de bicicleta, mas também de motocicletas. Essa Abraciclo até tinha um braço mais ativista. Lembro que eles participavam do GT Bicicletas da ANTP, um grupo de trabalho criado pela Associação Nacional dos Transportes Públicos, que eu fui convidado para fazer parte em 2004, pela Caloi inclusive, para debater políticas públicas pró-bicicleta. Aliás, foi por causa desse grupo que eu acabei abraçando o cicloativismo e porque antes eu era só mais um ciclista que queria praticar o cicloturismo. Lembro que nesse grupo tinha gente da CT, da SP Trans, da NTP e da própria Abraciclo. Tinha outros cicloativistas como o Arthur Alcorta e outros que infelizmente esqueci o nome, mas são 20 anos também, né? Tá, mas e essa aliança? Ela foi fundada basicamente por um grupo de importadoras, até mesmo para fazer um contraponto ao Abraciclo, e começou a se aproximar de alguns cicloativistas. Colocaram um membro na Câmara Temática de São Paulo. Depois que a gente conseguiu o ciclocomitê estadual, conseguiram enfiar um representante lá para fazer um trabalho, digamos assim,
Não vou entrar nos pormenores, mas posso garantir que essa aliança, enquanto eu fazia parte do ciclocomitê, se eu pudesse classificar, posso dizer que ela teve uma eficiência beirando a zero, como outros eleitos também tiveram. Eu tô falando zero porque eu sou bonzinho, mas o correto seria até dar uma nota negativa, mas novamente, são detalhes que cabem numa mesa de bar, e não aqui. Mas o que isso que está falando tem a ver com impostos de bicicleta? Então, a aliança, apesar de ter até algumas fabricantes nacionais como membros, ela basicamente está defendendo o que sempre defendeu, os importadores do ramo de bicicleta, ponto. Já a Abraciclo vai sempre defender os fabricantes nacionais, principalmente os que estão na Zona Franca. Eu sei muito bem que alguns anos atrás a Abraciclo fez lobby para aumentar os impostos dos importados para defender os fabricantes nacionais, e essa aliança tentou fazer o trabalho oposto. Galera, essa questão de impostos é complexa pra um cacete. Sei que a gente quer pagar só o mais barato possível, mas é comum essas empresas que estão em outros países receberem subsídios pra cacete dos seus governos para vender seus produtos até mesmo com prejuízo, só para entrar no mercado, destruir os fabricantes nacionais e depois de dominado, aí colocam o preço que quiserem. E eu não tô falando só de empresas chinesas não. A máfia chinesa. Empresas europeias, até americanas, já fizeram isso com o apoio dos seus estados. O país que não protege suas empresas, se necessário taxando os importados, acaba com suas empresas, seus empregos e toda a economia que uma fábrica gera para uma região ou até mesmo para um país. Sei que tem gente dizendo aí que se o Estado intervir muito, vamos virar uma Venezuela. Mas também se abrir as pernas, a gente pode virar um Paraguai, onde o Estado é realmente mínimo. É isso que vocês querem para o nosso país? Até os Estados Unidos protegem as suas empresas, gente. Pois bem, caminhando para os finalmente. Primeiro, não se desesperem. Não tem nada apontando que teremos um aumento absurdo de impostos. Reparem lá no manifesto deles. As empresas como Caloi, Sense, Houston estão lá. Nem a First, que tem fábrica aqui em Itatiba, tá lá. Se eles que poderiam ser impactados por um possível aumento de impostos não estão, por que você tem que se preocupar? O que realmente poderia ser defendido nessa fase da reforma tributária é zerar o imposto de bicicletas com valor de revenda até R$5.000, por exemplo. Isso sim ajudaria a gente pra cacete, porque hoje, proporcionalmente, a bicicleta paga mais imposto que um carro. Mas é outro tema complexo que merece um vídeo detalhado. Eu até já escrevi um roteiro explicando em detalhes como funcionam os impostos sobre bicicletas no Brasil e o que poderia ser feito para ajudar a torná-lo mais justo. Mas ainda preciso me debruçar nesse roteiro novamente, até mesmo para atualizá-lo com base na reforma que está sendo discutida. Então, se você se desesperou, calma, por favor! Olha, apesar de saber que essas empresas ligadas à Abraciclo sempre fazem lobby para aumentar os impostos dos importados, eu nem acredito que nesse caso rolou um lobby, mas tenho certeza que essa aliança usou essa possibilidade para lacrar e fazer uma média com os ciclistas para se colocar como defensores deles. Eu não acredito e nem confio em sindicato de empresa. No final das contas, eles estão lá para defender os interesses das empresas, mas se essa defesa colar com uma defesa dos ciclistas, maravilha para eles. Só que em mim não colou. Então é isso, galerinha. Um forte abraço e até breve. Tem moral pra andar de bicicleta.